Olá, tudo bem com você? Apocalipse 12:17, falando sobre o remanescente fiel dos últimos dias, o povo de Deus, que aguarda a volta de Jesus e é perseguido, diz assim: Irou-se o dragão, Satanás, contra a mulher, que representa a igreja, na profecia, e foi fazer guerra contra os restantes, ou remanescente, o restante da sua descendência. Quem são esses? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Em Apocalipse 19:10, nós temos a explicação de que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Portanto, Satanás persegue o povo, esse remanescente da igreja ao longo da história, esse pequeno povo que guarda os mandamentos de Deus, bíblicos, e tem o dom de profecia, tem a manifestação profética entre eles nos últimos dias. Pois bem, então não é novidade ver, perceber, constatar que grupos, movimentos, outras denominações, pessoas, de vez em quando, ou quase sempre, estejam voltando suas armas, suas críticas, sua língua ferina, maledicências, falsos testemunhos contra a igreja de Deus, contra o povo de Deus. Quem costuma fazer muito isso são os chamados grupos dissidentes, aqueles que ou já pertenceram à igreja, saíram dela e hoje vivem de criticá-la e parecem que não conseguem viver, ter uma vida própria, parece que precisam orbitar a igreja para ter sentido, ou então são aqueles que, embora não tenham saído formalmente da igreja, mas vivem também de criticá-la, de lançar dúvidas sobre a sua liderança, sobre a administração da igreja, sobre os trabalhos que são feitos pela igreja. Recentemente, circulou aí por alguns grupos de WhatsApp mais um vídeo tentando lançar dúvidas, lançar suspeitas sobre o trabalho de tradução e atualização dos livros de Ellen White pela Casa Publicadora Brasileira. Eu acho que eu posso falar sobre esse assunto com propriedade porque eu trabalhei 3 anos na editoria dos livros de Ellen White na CPB. Depois, quando o pastor Francisco Lemos aposentou, ele que era o editor da revista Vida e Saúde, eu fui convidado a ser o novo editor da revista Vida e Saúde, e então deixei a editoria dos livros de Ellen White e outros editores competentes, comprometidos, depois eu vou falar um pouquinho sobre eles, assumiram essa editoria. Então, por 3 anos e meio, eu participei do processo de atualização da tradução da linguagem dos livros de Ellen White, com o objetivo de publicá-los com uma nova roupagem, com uma linguagem mais agradável, mais moderna, tirando ali aqueles termos arcaicos, aquelas palavras que caíram em desuso. Porque as traduções dos livros de Ellen White muitas delas são lá da década de 20, 30, 40, quando era bonito ter um português rebuscado e poético até muitas vezes. Quando você vai analisar o original, o inglês, o original lá de Ellen White, você percebe que ela escrevia de um modo bastante simples, sem esses rebuscamentos que eram próprios da linguagem corrente, ou pelo menos a linguagem dos livros, lá nas décadas passadas. Então o que se está fazendo hoje é justamente verter o português, a tradução, sem, obviamente, mexer com o original, isso nem é possível. Os originais dos textos escritos por Ellen White estão em cofres, né? Lá no White State, em Washington, na nossa sede mundial da igreja, está ali o cofre que contém os originais do que ela escreveu, e os centros White espalhados pelo mundo contêm cópias desses escritos, de modo que tudo isso fique com segurança guardado ali. Então, com base nesses originais, essas traduções são feitas, e a atualização da linguagem ela é necessária também de quando em quando, porque veja, até no que diz respeito à Bíblia isso é preciso, né? Agora estamos aí utilizando a Nova Almeida Atualizada, que é uma atualização da antiga Almeida Revista e Atualizada, e com o tempo isso é necessário mesmo, porque a tradução, como a língua é dinâmica, e o português vai se alterando com o tempo, vai ficando meio que desconectado das novas gerações, e então é preciso fazer essas atualizações, não só no que diz respeito à gramática, obviamente, correções, mas também ao estilo e à forma, enfim. É um trabalho meticuloso,
um trabalho árduo. Eu me lembro que em algumas ocasiões nós gastamos 2, 3, 4 horas para traduzir um parágrafo. E nos reuníamos quando havia dúvidas, discutíamos aquele assunto ali com oração, com muita oração. Eu posso lhe garantir que o trabalho feito pelos editores da CPB, especialmente no que diz respeito aos livros de Ellen White, porque nós cremos que são textos inspirados, é feito com muito cuidado, com muita competência e com muita oração. A vantagem hoje é que nós dispomos de recursos que os tradutores do passado não tinham. Quando vamos tirar dúvidas com respeito a uma palavra, por exemplo, ali no texto, que não está muito claro ou que levantou alguma dúvida, nós temos à disposição hoje o dicionário Webster do tempo de Ellen White, o mesmo dicionário que ela consultou no tempo dela. Portanto, não nos interessa apenas saber qual o sentido de uma palavra que a autora usou em nosso tempo. Nós queremos saber qual o sentido daquela palavra no tempo dela. E isso hoje é perfeitamente possível, porque nós podemos consultar as obras, os dicionários que a autora consultou. Nós temos também à disposição traduções para outras línguas. Frequentemente nós consultávamos, e os editores ainda consultam, as traduções para o espanhol, para o francês, para outras línguas mais, a fim de ver como outros tradutores trabalharam. De modo que a tradução, o texto atual da nova coleção dos livros de Ellen White, ele é até mais confiável do que os textos mais antigos. E ao dizer isso eu não estou aqui desmerecendo o trabalho dos editores do passado, pelo contrário, como as equipes eram menores, o trabalho todo era bem mais complicado, um editor tinha que fazer muitas coisas, tinha muitas tarefas para executar e nem sempre tinha o tempo necessário e as condições necessárias para fazer um trabalho melhor do que o que fizeram. Eles fizeram o melhor que puderam, com certeza, mas, repito, hoje nós temos recursos de que eles não dispunham na época deles. Então, inclusive, quando fizemos esse trabalho de atualização da linguagem, e o que está sendo feito ainda hoje também é assim, nós vamos corrigindo algumas imprecisões, algumas distorções involuntárias, algumas traduções que podem ser melhoradas com base no original sempre, de modo que, repito, e que fique bem claro, o texto atual ele é mais preciso, ele é mais alinhado com o texto original em inglês do que as traduções do passado. Então é lamentável quando a gente vê pessoas, né, esses dissidentes ou esses que têm um espírito de dissidência, esses que gostam de criticar, de caluniar até, colocando dúvidas sobre um trabalho que é feito com tanto carinho, com tanta dedicação, e eu posso falar por mim, pelo que eu vi, pelo que eu fiz e pelo que eu sei que está sendo feito. Porque eu conheço os atuais editores dos livros de Ellen White, sei da competência deles, pessoas que têm formação, todas elas têm uma dupla formação, eles são teólogos e também têm formação em letras, em jornalismo ou em tradução. A equipe de revisão, de tradução, de editoração, são pessoas competentes e pessoas consagradas a Deus. São pessoas dedicadas à obra de Deus por amor. Conheço todos eles e eu posso atestar isso. Agora, a gente fica chateado, fica triste quando vê pessoas de fora que não conhecem o processo, não sabem nada do que é feito, o trabalho que é feito aqui pelos livros de Ellen White, com o objetivo de colocar esse conteúdo inspirado diante das novas gerações. Esse é o propósito, para que as novas gerações tenham contato com esses livros, gostem da leitura e sejam abençoadas e transformadas por essa leitura. Esse é o objetivo, não é outro. As capas, o projeto gráfico que foi feito, mais arejado, mais moderno, tudo isso tem como objetivo fazer com que as pessoas se sintam atraídas pelos livros e os leiam e os estudem. O caso recente aí do vídeo que eu mencionei, a pessoa levanta dúvidas sobre a tradução de um parágrafo, de uma linha ali, no livro que em português tem o título de Ciência do Bom Viver. Na página 184, você está vendo aí na tela, está ali sublinhado, né, o trecho que diz assim, que é errado
comer unicamente para satisfazer, né, para se satisfazer, enfim, o texto segue assim. É errado. Por que é errado? Porque as pessoas deveriam se alimentar levando em conta a saúde, um equilíbrio, né, na preparação dos pratos, enfim, o livro todo fala disso. É um livro maravilhoso, A Ciência do Bom Viver, e eu recomendo a você esse livro. Ele tem feito grande diferença em minha vida, da minha família também, com orientações sobre como ter uma vida mais saudável, né, uma vida melhor. Nesse texto aí, então, a tradução atual, o texto está assim: é errado comer unicamente para satisfazer o apetite. Aí o indivíduo que gravou o vídeo, ele diz que nós, então, a CPB, cometeu o erro. Ele nos acusa disso, né, de ter, talvez intencionalmente, desejado amenizar um texto que estava escrito assim na edição anterior. É pecado comer unicamente para satisfazer o apetite. Mas quando vamos ao original, e pena que essa pessoa não foi, porque hoje está fácil de investigar. Aliás, todos os livros de Ellen White estão disponíveis em várias línguas. O original e também a tradução para o português, por exemplo, estão disponíveis na internet. Quem não quiser comprar os livros ou não tê-los, né, na versão encadernada ou brochura, tem acesso aos textos, porque a igreja tomou providências para que ninguém ficasse privado de ler os livros de Ellen White, de estudá-los. Então, o original, ele diz exatamente isso. It's wrong. A palavra wrong em inglês é errado. Então, ali houve uma tradução equivocada no passado. Repito, não coloco culpa nenhuma nos tradutores. Por algum motivo, a pessoa que traduziu esse texto, ela acabou colocando ali pecado, mas a palavra correta é errado. É errado comer unicamente para satisfazer o apetite. Então essa pessoa que gravou o vídeo, infelizmente, está levantando aí suspeitas infundadas, está caluniando, está difamando também, né, o trabalho de pessoas que fizeram a correção do texto. Então, na verdade, o texto atual está correto de acordo com os originais, e não o antigo, né, a versão anterior, que trazia a palavra pecado. Veja só como são as coisas, né? Que falta faz a pessoa ter uma boa disposição, em vez de suspeitar o mal, verificar por si o que aconteceu, e já sai gravando vídeos aí atacando, acusando, fazendo o trabalho daquele que odeia a Igreja de Deus. Essa pessoa que gravou o vídeo, inclusive, termina dizendo que ai daqueles, cita a Bíblia, né? Ai daqueles que acrescentam alguma coisa ao texto sagrado, enfim. Um texto que se refere à Bíblia, mas que poderia também ser aplicado também aos textos inspirados. Mas, enfim, ai daqueles que acrescentam. O que foi acrescentado? O que foi retirado? O que foi adulterado, como ele acusa? Nada. Houve uma correção, uma melhoria. E o nosso trabalho é esse, sempre melhorar mais e mais, para oferecer a Deus e à igreja um produto que seja uma bênção e que glorifique o nome de Deus. Eu quero citar também aqui alguns textos para encerrar este vídeo, como por exemplo, aquele que diz assim: não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. É um mandamento. O assunto é tão sério que Deus, ele colocou isso na lei dele, na lei de Deus. Não levantar falso testemunho contra o teu próximo. A Bíblia também diz que o diabo é o acusador dos irmãos. Ele é o pai da mentira e o acusador dos irmãos. Então nós temos que tomar cuidado para não estar fazendo talvez a obra do diabo, quando levantamos falsas suspeitas e dúvidas sobre a Igreja de Deus, sobre o trabalho daqueles que estão fazendo uma obra para Deus. É aquela coisa, quando você solta no ar, né, no ventilador, as penas de um travesseiro de penas, você não consegue mais recolhê-las. Quantas pessoas talvez terão assistido a este vídeo de acusação e ficarão com essa suspeita contra a igreja, contra um trabalho que é feito para a honra e glória de Deus? Será que essa pessoa vai conseguir agora ir atrás de todos aqueles que foram influenciados para o mal por meio de seu vídeo? É preciso tomar cuidado, viu? Porque Deus vai cobrar esse tipo de atitude dessas pessoas que estão difamando a sua igreja, seu povo, o trabalho que é feito por amor a Deus e com tanta seriedade. O diabo é o acusador dos irmãos, o diabo é o pai da mentira, e a calúnia, a difamação, o levantar falsas suspeitas é condenado, tudo isso é condenado pela lei de Deus. Deus tem misericórdia das pessoas que vivem de suspeitas, vivem de difamações, e que elas possam
reconhecer seu erro, se converter e, em lugar de difamar, de acusar, de levantar suspeitas, se unir ao povo de Deus que quer simplesmente fazer a obra dele e ver Jesus voltar em breve. Um grande abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.